Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no canal Espiritismo Estudos para a Vida. Continuamos a estudar o 14º capítulo da obra, que tem o título Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. Estudaremos agora o item Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nós estudaremos agora, dentro desse item, os subitens 5, 6 e 7 do capítulo 14, sendo que esses subitens são compostos por uma passagem do Novo Testamento que dá abertura ao estudo e depois 5 parágrafos com explicações de Allan Kardec sobre essa passagem do Novo Testamento. Em resumo, nós diremos que esse item analisa essa passagem do Novo Testamento comparando-a com os ensinamentos e exemplos de Jesus, tudo isso para atingir um objetivo: encontrar na passagem do Novo Testamento um ensinamento imortal e de grande valor para a humanidade. Que ensinamento é esse? O conceito de família espiritual. É isso que nós aprenderemos nesse item. Para pensarmos um pouquinho naquele aspecto de continuidade que nós sempre tentamos identificar no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Antes, nós aprendemos a praticar a piedade filial e a entendê-la do ponto de vista material e espiritual. Agora, nós somos apresentados a mais uma parte dessa lei espiritual que diz que as famílias consanguíneas não são as únicas que existem. Então, nós ainda estamos sendo conscientizados pelo lado espiritual. Estamos sendo apresentados a um conceito novo, o conceito de família espiritual, que é a ideia de continuidade. O ensinamento espiritual em relação ao contexto familiar continua sendo explorado, continua sendo estudado. Então vamos ao texto. Aqui a passagem do Novo Testamento que se encontra nos evangelhos de Marcos e de Mateus. Ela conta uma situação, eu não vou ler o texto inteiro, mas ela conta uma situação. Jesus estava reunido com uma grande multidão, enquanto ele transmitia seus ensinamentos, seus parentes o procuraram para se apoderar dele e diziam que ele havia perdido o juízo. Então aqui a gente tem uma situação clara, né? Jesus trabalhando na divulgação do evangelho e seus parentes querendo tirá-lo da tarefa. Será que Jesus havia perdido o espírito? O que significa aqui perder o espírito? Significa estar fora de si. Esse foi o motivo dado pelos parentes para levar Jesus consigo. Eles viram Jesus ali pregando em meio à multidão, foram para buscá-lo. Não, ele não está bem nas suas faculdades. Essas coisas que ele está dizendo aí mostram que ele não está bem. Ele perdeu o espírito, ele perdeu o juízo, diríamos nos dias de hoje, né? Bom, mas Jesus sabia, né, que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, e ele disse então às pessoas que o avisavam, né? Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí do lado de fora, estão te chamando. Então Jesus responde a essas pessoas: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E na sequência o próprio Jesus responde, olhando para as pessoas que estavam perto dele: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus oferece um poderoso ensinamento através de palavras fortes, porque elas colocam a questão da família fora dos laços consanguíneos. Agora a família dele, segundo as palavras dele, já não é mais uma família que atende aos laços de sangue. Não, essa mãe, né, que me deu a luz, não é minha mãe. Esses irmãos que comungam comigo o contexto familiar não são meus irmãos. Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então aqui um outro tipo de família já está sendo colocado. Então essa abertura do Novo Testamento já apresenta a ideia principal que nós vamos estudar, né? A ideia principal a ser desenvolvida pelo item. Outro tipo de família que não é a família consanguínea. Então vamos adiante agora para a gente poder entender com Kardec. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos.
Os incrédulos não deixarão de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e caridade. Ora, não é possível que Jesus destruísse de um lado o que de outro estabelecia, donde essa consequência rigorosa. Se certas proposições, palavras, se certas frases de Jesus se acham em contradição com aquele princípio básico, que é o princípio de amor, de bondade, se parece que as suas palavras estão em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem, que dizem ser de Jesus, ou foram mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Então, o que é que Kardec está dizendo para a gente aqui? Jesus renegar a própria família parece uma atitude contrária à caridade e ao amor que ele mesmo ensinava. A bondade que ele ensinava e que ele tinha em si. Então, propagador de uma doutrina de amor e de caridade, sendo o governador espiritual do planeta, ele não poderia se contradizer. É um espírito muito à frente de nós. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Kardec está dizendo para nós, olha, a gente tem um problema aqui a ser resolvido, Ou as palavras que Jesus disse foram mal reproduzidas, que é aquela coisa assim, A gente escuta uma coisa de alguém e diz para outra pessoa. E aí a gente não diz exatamente o que o outro disse. Ou foram mal compreendidas, ou a gente não entendeu o que Jesus disse, por isso elas parecem ser contrárias ao seu ensinamento, ou as palavras não são dele, Então esse parágrafo explica que se as palavras de Jesus parecem em contradição com sua doutrina, é porque talvez nós não as compreendemos bem. É essa a sequência das explicações. Olha aqui, subitem 7 agora. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e de certo modo renegasse a sua mãe. Então, será que Jesus seria indiferente com sua família naquele momento? Será que ele estaria renegando sua mãe? Esse parágrafo coloca a nossa atenção em Jesus e em seu comportamento, que também estaria se mostrando talvez contrário à sua própria doutrina. Vamos para o parágrafo seguinte. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão, tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando parecia a família. São João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Onde que São João diz isso? Aqui, capítulo 7, versículo 5 do Evangelho de João. Então vamos lá a esse parágrafo. O motivo de seus irmãos dizerem que ele estava fora de si aparece aqui. Por que eles disseram, Jesus está fora de si, perdeu o espírito? Porque não o compreendiam. O mesmo que está sendo ensinado para nós aqui. Se parece que as palavras dele estão contrárias à sua doutrina, é porque nós não estamos compreendendo Jesus, assim como seus irmãos consanguíneos não o compreendiam. Por não o compreenderem, o tomavam como estranho, como está sendo explicado aqui, por excêntrico, por estranho. Olha aqui, excêntrico, Um estranho. Não sentiam que Jesus era da família. E compartilhavam até de algumas das prevenções dos inimigos de Jesus. Então Kardec cita a passagem do Evangelho de João que corrobora com isso que o próprio Kardec está explicando aqui. Esse parágrafo, portanto, explica a atitude e o comportamento dos irmãos de Jesus em relação a ele, para que a gente possa começar a entender por que Jesus disse aquelas palavras. Então, primeiramente, a gente está entendendo agora o comportamento dos irmãos de Jesus. Vamos em frente. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal.
Supor que ele haja renegado sua mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Claro, né? Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Então, Jesus está usando aqui uma alegoria quando diz: minha mãe, ela não é minha mãe. E eles não são meus irmãos. Meus irmãos estão aqui, os que cumprem a vontade de Deus. Jesus está usando talvez de uma alegoria. Ou melhor dizendo, até para essa situação, mais claramente, ele está usando palavras fortes que colocam um novo sentido para a palavra família. Se no parágrafo anterior a gente viu a explicação sobre os irmãos, né? Porque a gente teve anteriormente ainda as perguntas, né? Jesus estaria renegando sua mãe? Ele estaria abrindo mão da família em relação aos irmãos? Então, Kardec explicou o comportamento dos irmãos, explicou a situação de Maria, que não fazia ideia muito exata da missão de Jesus, e agora, né, a gente tem essa ideia de que Maria era um pouco diferente dos irmãos, ela tinha ternura por Jesus, mas não compreendia ainda naquele momento o valor e a extensão da missão do Cristo. Mesmo assim, não se pode admitir que Jesus houvesse renegado a sua própria mãe. Então é isso que está nesse parágrafo, né? Esse parágrafo está explicando a situação de Maria de Nazaré nessa passagem e a posição de Jesus diante dela como filho, que certamente a amava. Vamos ao nosso último parágrafo, então, da passagem. Ele, nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada da sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Aqui, então, agora a gente vai ter uma conclusão muito interessante. Porque se anteriormente nós tínhamos a ideia de que talvez Jesus estivesse usando uma alegoria, né, uma forma alegórica de explicar, uma linguagem figurada, aqui essa ideia é abandonada. Kardec está dizendo, não era uma linguagem figurada. Quando ele disse, ela não é minha mãe e eles não são meus irmãos. Jesus estava dando um ensino. Aproveitou-se, portanto, daquela situação e estabeleceu uma diferença. E é essa diferença que a gente vai começar a estudar no item seguinte do Evangelho. Tem uma diferença entre dois tipos de família. Existe uma parentela corporal, uma família corporal, e existe uma família espiritual. Então esse parágrafo conclui apontando a diferença que Jesus queria evidenciar ao perguntar quem era sua mãe e quem eram seus irmãos, os dois tipos diferentes de família. Essa é a conclusão que a gente tem. Então, agora a gente entende que as palavras de Jesus, apesar de parecerem fortes e contraditórias com seu próprio ensinamento, não são contraditórias ao seu ensinamento de amor, de respeito, de caridade. Não. Essas palavras que Jesus disse apenas introduzem um ensinamento novo para a humanidade. As famílias consanguíneas não são as únicas existentes. Existe e existem as famílias espirituais, e é isso que Jesus queria mostrar com o seu ensinamento. Então, concluindo o nosso estudo, nós vamos dizer que o conceito de família espiritual apresentado por Jesus, assim como outros que ele trouxe, era muito novo e bem à frente de sua época. Não deve ser para nós nenhuma surpresa que, para nós que estudamos o Evangelho, não deve ser nenhuma surpresa que seus contemporâneos achassem que ele estava fora de si. Ora, eram ensinamentos muito à frente de seu tempo, né? Mas aprendemos nesse item que seus ensinamentos precisam ser compreendidos e praticados. Senão se a gente não compreende os ensinamentos, a gente não pode praticar. A gente toma essas passagens como não sendo passagens sérias, não sendo passagens boas, né? O bom senso de Kardec aqui nos leva a pensar na doutrina de amor e caridade que Jesus propagava em palavras e gestos, para apresentar informações que colocam a passagem de abertura, né, do Novo Testamento em concordância com tudo que Jesus ensinou. Principalmente durante esse evento, né? Daí somos apresentados ao conceito de família espiritual, sobre o qual nós ainda temos bastante a aprender, não é?
Então, que nós tenhamos assim as nossas mentes abertas e que nós possamos fazer esse esforço contínuo em nossa existência para entendermos esses ensinamentos e para colocá-los no âmbito da nossa ação cotidiana. Aprenderemos na sequência um pouco mais sobre parentela espiritual e parentela corpórea. E aí então a gente vai ter um pouco mais de ferramentas para a sequência das nossas vidas e para o entendimento, né, das palavras que Jesus às vezes coloca e que às vezes nos chocam. Mas, bem explicado, bem compreendido, nós sempre ganhamos e progredimos. Então, queridos irmãos e irmãs, deixamos os votos de que Deus nos abençoe a todos hoje e sempre, o agradecimento pela companhia nos estudos e o convite para que continuem conosco aqui no nosso canal a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, até o nosso próximo encontro.